Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, aprovado recentemente pelo governo Lula, é o que traz o maior volume de recursos para o setor que apoia a reforma agrária. São 76 bilhões de reais, 34% a mais que no ano passado, o maior volume de recursos financeiros da história. As novidades são créditos para a agricultura das mulheres, dos jovens e também para a agricultura das florestas. Apesar do reconhecimento dos trabalhadores da terra de que houve melhorias no PRONAF, todos revelam preocupação com as dificuldades burocráticas para o recebimento dos recursos devido à lentitude dos bancos públicos. Ou seja, apesar da melhoria no PRONAF, avisam que isso não dispensa a luta pela reforma agrária, que vai continuar. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação esse nosso novo encontro para entender outros aspectos cada vez mais variados, para entender finalmente esse chamado por vocês mesmos, o gigante do Sul, o Brasil. E hoje nós vamos falar do Programa Nacional de Agricultura Familiar, PRONAF, que acaba de ser lançado pelo governo do presidente Lula, com 76 bilhões de reais. É bastante significativo, mas nós queremos entender, dentro do contexto global da agricultura brasileira, o que isso significa. E para isso, a nossa convidada hoje aqui, para nossa satisfação, querendo agradecer logo de cara pela presença, é Heró Silva. Heró Silva é da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pelo Rio de Janeiro, onde ela vive, e está aí na ponta da língua para nos dar as informações. Muito obrigado pela sua presença, Heró. Eu começaria logo dizendo assim, quantifique para nós o que significa esse valor de 76 bilhões aprovados dentro das necessidades que nós temos hoje no Brasil para a agricultura familiar ser alavancada finalmente. Boa noite. Bom, boa noite, né, a todos, a todas e a todos que nos escutam aqui. Quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui representando, né, um pouco da fala a partir do Movimento Sem Terra, né, do Brasil, e especificamente, né, do Rio de Janeiro, que tem uma característica extremamente urbanizada, né, e que tem, né, um campo, né, muito mais reduzido, mas, por exemplo, mais bem produtivo, né? A gente tem uma agricultura familiar aqui bem pujante, né? E que às vezes se torna invisível por conta, né, das belezas naturais da cidade carioca, né? Mas nós estamos aqui, o MST, há quase 30 anos nesse território, né? Organizando luta, assentamentos, né? E também em solidariedade às lutas, né, da cidade. Bom, acho que assim, em relação aos números, né, sempre tem, quando a gente vai ouvir o lançamento do Plano Safra, que primeiro quero destacar, né, que nós ficamos nos anos aí, né, os anos mais, né, do ex-governo, né, nós ficamos completamente, né, desproporcional, praticamente sem ter, né, um plano safra né, que chegasse aos agricultores ou simplesmente já não estava mais acontecendo. Então, assim, então desde o ano passado a gente sempre escuta, esse é o maior plano safra da história. Esse ano, ele é o maior plano safra da história, né? Ele realmente, em valores, ele é o maior plano safra que a agricultura familiar tem. Mas quando nós vamos olhar o que é 75, né, bilhões em relação aos 400 do agronegócio, tem uma disparidade imensa. Uhum. Né? É lógico que, e aí, quem são os agricultores que hoje, né, colocam a comida na mesa? 75% do que chega no prato
né, na comida do brasileiro, no dia a dia, vem da pequena agricultura familiar. Então, esses 75 milhões, bilhões, né, ele tem é lógico que ele vai ter um impacto significativo se ele, de fato, conseguir ser implementado. Por Eu vou quê? dar um Existe essa exemplo. possibilidade de não... Por exemplo, no ano passado, Não no Rio impactou? de Janeiro, nós não conseguimos assinar nenhum crédito Pronaf aqui no estado do Rio de Janeiro. Hum. Então, no ano passado, nós já... Por que que acontece? O que que acontece, né? Você tem todo o esforço do governo de impulsionar a produção, de impulsionar né, ao desenvolvimento agrícola, a transição agroecológica. Eu acho que depois eu anotei aqui algumas questões que é importante a gente destacar, né, nesse plano safra especificamente. Mas existe aí uma certa, né, escada até chegar no pequeno agricultor. E aí vou usar, né, nossa realidade no assentado da reforma agrária, né? Uhum. Então, muitos agricultores ainda estão, né, não têm acesso à assistência técnica para fazer os seus projetos, para ir até o banco, para apresentar ao gerente do banco qual é o seu projeto, né? Seja ele o Pronaf A, Pronaf, né, o Pronaf C, D, o que que ele vai querer, se é para a produção de leite, ele tem que entregar um projeto para o banco. Então, existe um distanciamento até, às vezes, chegar ao agricultor. Então, muitos agricultores não conseguiram ainda chegar ao nível de acesso na sua totalidade, né, do crédito. E acho que, assim, como ele, né, esse agora, por exemplo, tem um destaque que veio, né, eu não anotei aqui, mas tem os recursos para contratação de assistência técnica, né, assistência técnica que são das organizações, são, né, privadas, cooperativas de trabalho, mas que também gostaria de ressaltar que existem muitas empresas públicas que estão muito sucateadas, né? Então, existiu nos últimos anos, desde 2016, né, um sucateamento dos instrumentos que, de fato, trabalham o desenvolvimento agrícola para os pequenos agricultores, Você diferente. está se referindo a Emater, Embrater, É, Embrapa, isso. deveriam dar Isso, assistência são técnica ao trabalhador a rural. Emater, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, posso estar enganada em relação ao número, mas deve ter um déficit aí de mais de 400 profissionais, né? Então, assim, para quem conhece o estado, na região serrana, que é o cinturão verde, né, de produção agrícola, que desce aqui para o Ceasa, na cidade do Rio, né? é, Quando eles conseguem ter uma assistência técnica mínima, né? Então, a gente, de fato, para pensar, né, para a gente chegar nesses 75 bilhões de reais, a gente tem uma disparidade imensa no Brasil, né? Da realidade das agriculturas que existem. Então, eu acho que esse é um ponto. A gente, de fato, tem que comemorar, porque é importante na história da pequena agricultura a gente ter esse valor, a gente ter redução de juros, né? Nós termos outros programas que vão impulsionar, né, no campo da agroecologia, na organização das cooperativas, né, que é o programa Coopera Mais, que foi lançado também agora durante o Plano Safra. Então, a gente, de fato, tem que comemorar, mas ainda ele, né, poderia ser um pouquinho maior. Você diria que essa realidade, por exemplo, houve um crescimento, vocês reconhecem que houve um crescimento, 75 bilhões, 76, né, bilhões, né? Ele é bastante expressivo, mesmo se comparado aí com o da grande agricultura capitalista, mas vamos dizer, essa realidade que você descreve de falta de assistência técnica, dificuldade de acesso ao banco, né, a orientação. Isso é no Rio de Janeiro ou isso é nacional também? Digamos que nós temos uma região norte no Brasil extremamente complexa, a Sim. região nordeste também, o sul é mais desenvolvido. Então, essa realidade diferenciada, como é que você analisaria diante desse número de 75, 76 bilhões de reais? Eu trago a realidade do Rio de Janeiro, que é onde, de fato, a gente, né, está vivendo
esse distanciamento ainda da chegada, da entrega das políticas públicas na realidade, né? Existem outras políticas que chegaram, é lógico, né? Agora o Pronaf ainda não foi. Então, existe, lógico, aqui uma movimentação do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, da Superintendência Estadual, para ampliar, para discutir com o próprio banco quais são né, as normas, as regras, né, a burocracia que existe ali, a formação que precisa acontecer lá, né, por exemplo, um agricultor que mora numa cidade chamada Calçados, no Rio de Janeiro, né? Como é que o banco consegue aplicar? E imagino, né? Eu sou paraense, né? Então eu conheço um pouco também da complexidade que é o estado do Pará, né? E também penso que eu não olhei os dados, por exemplo, do Pará da aplicação do Pronaf no último ano, né? Mas essa deficiência da assistência técnica, ela é um pouco generalizada, né? Então, existe o sucateamento das empresas públicas, né? E existiu no último período, né, pouquíssimo investimento, por exemplo, para a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, a Anaté. Não conseguiu. O primeiro edital que saiu, né, no ano passado, foi um edital específico para atender mulheres, né, e assim, poucas mulheres ainda, por exemplo, nós temos uma região só do MST com 1.200 assentados. E aí o edital ele vem para atender, né, 1.000 famílias num território muito maior, 1.000 mulheres num território muito maior. Então você deixa muita gente de fora ainda, né? É Agora, lógico. você poderia me dizer o seguinte, sobre essa dificuldade no relacionamento com os bancos, isso é tanto banco público como banco privado ou o Pronaf só utiliza o banco público? Banco do Brasil, Então, o Caixa Pronaf ele é via Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, Então, Banco Banco do Brasil, na maioria, né? Tem alguns outros bancos que fazem a sua aplicação, mas a maioria é Banco do Brasil. E mesmo no banco público há uma dificuldade no Sim. relacionamento, No na nosso burocracia. caso, no nosso caso, sim. É porque é isso, existem regiões em que a agricultura, né, é vista como um processo de desenvolvimento local, né? Então você tem ali tanto o agronegócio, mas também tem o pequeno agricultor. Então o banco consegue lidar, né, com as informações, você tem ali uma outra logística de chegada, né, de demandas para poder, porque o dinheiro está lá, né, investido para poder ser acessado, ele está no banco. Mas existe a disparidade, porque essa disparidade ela está muito ligada também às questões regionais, o quanto que em cada região a agricultura ela de fato é pujante, né, no sentido de ser visível. Aqui não, a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, você tem a região norte-noroeste, né, tem um nível ali de produção específica, né, mas você tem o agronegócio da cana ali, né? Então, você tem uma agricultura mediana na região serrana, que é a pequena agricultura mesmo, assim. Então, e aí você vai para o Nordeste. O Nordeste tem outros fundos de investimento, às vezes o próprio Estado, né? Que dão outras possibilidades de acesso aos pequenos agricultores, né? E no Mas caso do Rio de Janeiro, vocês não teriam, porque aqui tem um governo bolsonarista, é, evidentemente. Mas, digamos assim, há uma situação completamente extraordinária, que é a do Rio Grande do Sul, hoje, porque foi sim, arrasado pelas tem enchentes. razão. Nesse caso, o Pronaf, de alguma maneira, compensa, ele foi feito com uma ótica de fazer uma compensação para a destruição que houve da agricultura gaúcha? Então, ali no Rio Grande do Sul, de fato, assim, muitas famílias, principalmente assentadas, né, da reforma agrária, os pequenos agricultores, né, vão. Eu não olhei isso, vou ficar devendo, né, se vai ter uma linha de crédito específica no Pronaf, né? Se, mas assim, porque ali existe uma rotatividade, às vezes as famílias vão pagando, né, e vão pegando os créditos. Então você tem uma permanência, né, de acesso dos pequenos agricultores. Nesse plano safra, saiu uma linha de crédito que foi específica para a transição agroecológica do arroz. Uhum. Então, de fato, por exemplo, né, de fato, assim, pensando na realidade dos produtores de arroz, há de se ter uma permissão para que eles possam acessar, né?
No entanto, é isso, os laudos vão precisar comprovar se o território ele vai estar ou não possível, né, de novas, né, enchentes. Então, o Rio Grande do Sul é um caso hoje muito específico, assim, porque ele precisa ser reconstruído em diversos aspectos, né? A área da agricultura como um todo, ela vai precisar ser reconstruída. Em alguns locais, é importante, de repente, pensar aí a própria devolução para a natureza, né? A gente Hum. estava utilizando junto, né? Mas no caso ali, a gente chama de devolver para a natureza, que vai ser fazer recuperação de, né? Plantar árvores, né? Fazer os bosques, então porque né, pode acontecer novamente a gente está em pleno desenvolvimento aí da crise climática, né? Sem dúvida. Nós estamos conversando aqui com Heró Silva, ela é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da direção nacional desse movimento, e estamos abordando e ouvindo explicações sobre o Programa Nacional da Agricultura Familiar, recentemente aprovado pelo governo Lula, com 75, 76 bilhões de reais. Vamos fazer uma pequena interrupção, já já voltamos com Heró Silva aqui no Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Heró Silva, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Direção Nacional, e estamos buscando informações acerca do Programa Nacional da Agricultura Familiar, recentemente aprovado pelo governo Lula, que teve um crescimento de volumes de recursos bastante expressivo, mas há uma complexidade na sua aplicação e implementação. Heró, esse Pronaf ele veio com uma série de novidades, algumas já existiam, mas, por exemplo, o Pronaf Mulher. Você, como dirigente mulher, o que significa o Pronaf Mulher? Então, o Pronaf Mulher, ele já teve, né, ele já tinha, né, as linhas, assim como o Pronaf Jovem, né, é, ele é importante para as mulheres que estão, mulheres agricultoras, né, terem a sua independência também, né, dentro das suas unidades de produção familiar. Então, ele é voltado especificamente para a mulher, né? Ele não vai ser ali dividido entre o casal, né? Então você tem o Pronaf que vem para a unidade de família, que vai às vezes o contrato no nome do homem, mas esse vem especificamente no nome das mulheres. Isso foi uma luta, uma conquista, né, das mulheres. Acho que é importante para que em casos eventuais, né, as mulheres tenham a sua própria geração de renda, a própria diversidade, a organização produtiva das mulheres é também vista diferente, né? Então são os quintais é a diversidade da produção, ela quer comprar uma vaca para ela, ou ela quer fazer a horta dela, né? Enquanto às vezes o homem vai pensar numa lavoura mais extensiva. Então, e lógico que também as mulheres podem pensar em lavouras mais extensivas, né? Isso não está, né, distante. Mas é importante, assim como a gente tem que pensar no processo da sucessão rural, que é né, a linha jovem, assim. Perfeito. E no caso do Pronaf Agroecologia, o que significa nesse momento em que existe tanta incertezas climáticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com grandes devastações, secas, enchentes? O que é o Pronaf Agroecologia? Por que ele é importante? Ele dá um recado, né, de que assim a base de produção de alimentos ela tem que ser agroecológica, né? A comida que chega para a gente tem que ser uma alimentação saudável, de que a gente tem que discutir a redução da utilização de agrotóxicos, né? De que o agricultor ele faça o seu processo de transição para a agroecologia, então ele fique independente, né? Da compra de insumos ou de sementes transgênicas, né? Ou do próprio agrotóxico em si. Então, acho que é fundamental. E, assim, nesse plano safra agora, é importante a gente destacar tanto, né, os 100 bilhões ou 100 milhões que saiu, né,
para o Ecoforte, que vai atender as redes, né, as redes que trabalham assessoria nacionalmente, para que também chegue acesso à formação e informação sobre agroecologia. A agroecologia, ela não é algo estagnada, né? Então a gente precisa, de fato, fazer com que as pessoas se movimentem em torno desse processo de produção, conhecimento, né? Novos assentamentos foram criados, então, assim, é fundamental você ter o investimento voltado para a agroecologia e não para a compra de sementes, né? Um processo quadrado, compra de semente transgênica, agrotóxico, né? E, Convencional, né? e assim, No caso foi aí, nós temos uma informação, perdoa que te interrompo, mas nós temos uma informação que tanto o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mas também, lamentavelmente, que no Rio Grande do Sul essa agricultura de arroz orgânico foi completamente arrasada por essas inundações. Como é que vocês pensam nessa recuperação? na verdade, foi uma parte, né, significativa. Então, assim, porque a produção de arroz do MST, né, ela é distribuída nos assentamentos. Então, lógico, nós tivemos 5 assentamentos impactados, em que a produção de arroz, dentre eles, já tinha sofrido o impacto no ano passado, né, nas Uhum. chuvas de outubro ou foi de novembro, então já houve o impacto. O governo já tinha tomado algumas iniciativas, né, pensando ali de fazer os subsídios, ou até mesmo a gente está querendo, né, que os pagamentos das dívidas sejam anistiados, na verdade, porque as famílias tinham créditos ali implementados, né? Então, agora, nesse processo de reconstrução, de reassentamento das famílias, né, o nosso projeto que foi construído ali a partir da organização das cooperativas, né, a partir da organização coletiva de trabalho também, ela vai ser resgatada, né? Então nós, o movimento, nós estamos organizando brigadas, né, de trabalho, brigadas de reconstrução. Nós vamos ter que estudar tecnicamente essa retomada da produção de arroz, né? Então nós fomos aí de forma sequencial, né? Nós tivemos a maior, né, colheita e fomos eleitos de fato, né, o principal produtor de arroz agroecológico da América Latina, né? Então Agora, isso o é que você me significativo. diria acerca da luta pela reforma agrária diante desse PRONAF? A gente vê o presidente Lula falando que o mais importante é a produção de alimentos, maior produtividade, maior presença, a agricultura saudável, mas a luta pela reforma agrária se mantém, não? Sim, sim, ela se mantém, até porque a reforma agrária, ela é um instrumento de combate à fome e à miséria, Uhum. que quanto mais terras tem produzindo comida, né, você tem mais possibilidade também de abastecer os centros, né, urbanos com comercialização mais popular, mas você tem também famílias que estão né, distribuídas nos territórios com mais condição, com mais qualidade de vida. Então, a nossa luta ela continua, né? Nós chegamos aí a partir de abril, né, com um quantitativo de quase 90 mil famílias acampadas, esperando, né, ainda o acesso à terra. E o MST vai continuar, né? Continua, porque é isso, o movimento é um movimento de massa, de luta, né? De produção de alimentos, né? E de fazer essa relação aí do debate da reforma agrária popular, que compreende, né? A relação do campo com a cidade e principalmente compreende que a reforma agrária é um instrumento fundamental para a gente combater a fome e a miséria no campo. Então, esse plano safra, ele tem também esse viés, quando a gente olha todas as resoluções que foram publicadas, né? Programas que foram publicados voltados para a organização produtiva das mulheres, programas que foram, né, foram lançados para a transição agroecológica, organização de quintais produtivos, assistência técnica e extensão rural. Então, assim, a gente está aí né, no decorrer do governo já, a gente queria estar bem mais avançado, né, com mais famílias assentadas, né, mas a gente também tem que entender que a conjuntura, né, dentro da estrutura do governo, ela também não é tão tranquila, né? E dentro dessa conjuntura atual, dessa relação de forças, essas 90 mil famílias que estão à espera de terras, né, para serem tituladas, distribuídas e produzidas, né?
O PRONAF ele não significa um avanço nessa distribuição ainda, né? Ainda falta, né? Uma coisa e outra não é Não, a mesma coisa, né? não, não é, porque para as famílias terem acesso, muitas já tiveram acesso, né? São as famílias que estão assentadas, né? Porque aí até tem uma das normativas que é ampliação, na verdade, da própria CAF, que é o Cadastro do Agricultor, né? Que era a antiga DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Então, assim, eu acho que para esses grupos que ainda estão esperando, as famílias que ainda estão esperando, eu espero, né, que quando elas forem assentadas, a gente tenha um plano, né, maior ainda do que esse que a gente já teve, de recurso de volume. Porque se só o MST, né, contabiliza aí cerca de 530 mil famílias assentadas no Brasil, o MST não é a única organização que luta pela terra, né? Não é a única organização que tem assentamentos da reforma agrária, e a gente também tem que pensar, né, que tem uma pequena agricultura familiar, né, em específico. Então, nós temos aí um déficit ainda muito grande, né, de desenvolvimento e de acesso, né? Isso no Brasil inteiro, né, de Oiapoque ao Chuí, né? Muito bem. Eu queria agradecer a presença aqui em Latitude Brasil da Heró Silva, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ela que é do núcleo do Rio de Janeiro, né, mas representa, está participando da direção nacional, e que nos esclareceu sobre o significado desse Programa Nacional de Agricultura Familiar, recentemente aplicado, aprovado pelo presidente Lula. Muito obrigado, Herói. Estaremos sempre de portas abertas aqui para a sua fala, a sua presença. Muito obrigado. Obrigada a vocês e uma boa noite. Espero que realmente tenha contribuído, né? Sem dúvida, ajudou muito a entender essa realidade. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na semana que vem, buscando mais um ângulo, mais um olhar para entender cada vez mais profundamente o nosso querido e amado Brasil. Até a próxima. Tchau. Obrigado.